veio o próximo ano, tá? O próximo 8, ano, 7. poxa, Barriga, ó, seguinte, Engenheiros do Havaí, hein? Ó, os caras venderam 250 mil cópias. Eu falei, ah, beleza, né? Graças a Deus. E vamos lá, vamos ver. Aí o repertório vem. Aí chegou, ninguém me falou que tinha mudado a banda. Te pegou de surpresa. Exatamente. Que beleza, que uma beleza. Banda vitoriosa. É que nem você pegar sei lá, o Sting, o The Police e saiu o Sting e ninguém me avisou, né? Tipo assim, né? É o cara. Isso. Aí chegaram no estúdio, assim, meio sem muito o que falar, porque eles não tinham plano de nada. Não sabiam para onde ir. Pior do que o primeiro tinha alguns fragmentos. Esse não tinha absolutamente nada. O Augustinho Lix entrou na banda e praticamente não tocou nenhuma. Fizeram uma pré em Porto Alegre, mas ninguém tocou nada. Só tocou o alemão com um tecladinho que ele tinha. Ele fez só umas prés dele mesmo, né? E chegou na hora, ficou aquele clima mesmo assim, mais. Ele já estava com um pouco mais de estrada, né? Porque eu acompanhei muito a carreira deles aqui em São Paulo. Uhum. E o trio do Engenheiro do Havaí era foda. O Humberto, o Pete e o Carlos, ao vivo, o trio, Power Trio, era foda. Uhum. Tinha uma casa que chamava Rose Bombom, aqui, uma casinha pequenininha, né? Cara, eu fui assistir o cara, velho, os três, o trio. Cara, era infernal, cara, aqueles caras tocando. O trio. Quando eu vi que eles mudaram, aquilo pra mim foi uma decepção. Eu falava, cara, o que fazer, velho? O que eu vou fazer? Um balde de água fria, né, Barriga? E aí, cara, aí eu falei, bom, respirei fundo, a gente foi falando. O Humberto já tava um pouco mais bem amadurecido, né? Tipo, já tava, sabe, você sente que o cara já tinha um comportamento diferente, já tinha, né? Uma postura diferente. Exatamente. Perdido uma certa insegurança, né, Reinaldo? Aí já passou para mim a parte musical dele, ele já sabia o que fazer, tá? E a banda ia atrás, né? Tanto o Carlos quanto o Agostinho. O Agostinho não tocou não botou a mão na guitarra na gravação de baixo e bateria. Eu gravei todo o disco de baixo e bateria, esse disco, tá? Porque o Humberto, gozado, que ele conta a história lá o Alexandre sabe, né? Que tem a história que ele conta, que é o que aconteceu de novo. A gente eu tinha pedido um aparelho, um amplificador de baixo, Ampeg, que era um baixo, era o que eu usava. E tinha um cara aqui que era do Golpe de Estado, que era o Elcinho, que era o guitarrista. Ele me alugava os instrumentos, eu pedia para ele. As baterias, se eu não me engano, essa bateria, eu não sei se era do Albino, alugado, eu acho que era o Albino, alugado, Magret, que eu alugava especialmente para as bandas, né? Eu deixava pronto os amplificadores de guitarra, fazia essa seleção de material para eles, né? E então, nessa época, o contrabaixo, eu tinha alugado esse Ampeg, e eles foram ensaiavam durante a semana, né, para gravar, e pô, ele falou, poxa, que som de baixo, e realmente, aquele amplificador, e ele trouxe o Rickenbacker, o Humberto trouxe o Rickenbacker, ele já tinha, e eu nem perguntei por que eles tinham mudado a banda, eu lembro que eu não fiz nenhum comentário, entendeu? Só aceitou. Ele tava com o contrabaixo na mão, eu falei, como é que eu vou fazer? Ele tirou o baixista para ficar com o lugar do baixista, seria isso, né? E bom, quando ele começou a tocar, ele tocava de palheta, um baixista de palheta, né? Tipo, ele era muito... E ele tocava baixo como se fosse uma guitarra, ele não é um baixista, ele é um guitarrista que toca baixo, né? E então, no dia da gravação, os caras, parece que tinham o Echo and Bunnymen, que era uma banda, tava tocando em São Paulo, e eles pegaram um amplificador que estava alugado para mim e levaram e não deixaram nada. E eu usei um Buzzman da Fender que tinha que era um contrabaixo, um aparelho que hoje os guitarristas que gostam de usar de Nashville, pelo menos, eles usam esses cabeçotes da Buzzman da Fender. É valoroso esse equipamento. E ele tem esse sonzinho mais anasalado, mais agudo, junto com o baixo. Foi impossível eu esconder o baixo. Eu abaixei o máximo que eu pude.
porque ele aparece de qualquer jeito, tá? Acaba que virou a grande característica do som do disco, né, Reinaldo? É gozado. Uma marca registrada do álbum. São as coisas que acontecem. Eu abaixei o máximo que eu podia. Eu achei que você tinha aumentado o máximo. Não, é isso que eu tô falando. Era tão presente o contrabaixo, enfim. E a gente. Isso foi uma sinuca pro Augustinho também, né? Porque então, não tinha espaço para ele ali, né? Nossa, botar a guitarra, né, Alexandre? Eu sofri muito e ele sofreu muito, porque ele ficava observando e os dois, o Humberto e o Carlos, eles já estavam integrados, então eles já sabiam os toques de baixo e bateria, ia junto. Ele fazia uma voz guia, ele dentro da técnica, e só ficava valendo a bateria. Depois ele refazia algo baixo, mas geralmente ficava baixo, bateria, quase 90% já estava valendo, tá? E não tinha como parar, não tinha metrônomo. Eu ia para técnica para reger o Maltz, tá? Isso é muito doido, né, Barriga? Porque pensando em Infinita Highway, músicas que são longas, cara, de bateria, manter todo o tempo, né? Não dá para emendar, não tem como. E eu lá dentro. Qualquer erro tinha que fazer tudo de novo. Eu com o fone lá dentro para poder segurar o andamento, tá? Porque se eu deixasse, se eu ficasse sentado fazendo pose de produtor, eu tava perdido, porque não ia ter como juntar, né? Sim. Depois que eles fizeram, tanto é que a gente brincava, né, que era muitas vezes, tocando muitas vezes, errava, aí eu, putz, vamos lá, e aí, quando acabava, que eu falava que tava ok, que a gente ia ouvir que eu falava que tava ok, os caras eram um alívio, né? Não era nenhum. o Maltz falava, puf, que bom, ou seja, eu falei, pode deixar que tá legal, tá bacana, então, isso daí foi gravando depois, que os dois tiraram dos ombros essa responsabilidade, aí veio a vez do Augustinho. Aí, meu amigo, aí foi osso, porque e pela qualidade musical que ele tinha, ele segurou legal, porque ele se enquadrava, ele se encaixou naquilo, que era aquilo que para qualquer músico seria, porra, digamos, uma casca de banana, né, um baixo, uma bateria para você tocar. Tá? E aí ele se enquadrou, ele foi se enquadrando, demoramos muito, por exemplo, aquela música, acho que foi Terra de Gigante. Refrão de Bolero. Não, o Refrão de Bolero foi até legal, ele fez aquela microfonia, tudo mais, que era uma coisa... Não, as mais difíceis foram ou a Infinita Highway, que tem aquele solo, tá? E que tem, eu não sei se foi Infinita Highway, não, foi Terra de Gigante. Terra Gigante ele não se achava, né? Que era uma balada, né? Não se achava. E aí foi fazer o solo, e ele gostava, a técnica do Agustinho era bem parecido com o Mark Knopfler, né? Que ele toca com os dedos, então parecia um pouco, né? Aquele som de guitarra, tinha uma guitarra, né? Uma Holland 505, né? Uma Holland, modelo Stratocaster, que tinha um som belíssimo, gosto dessa guitarra. Com o amplificador, com o Twin Fender, ela era perfeito. Então a gente gravou um canal e não fico, sabe quando você fica 8 horas trabalhando e aí você fala, putz, podia ter ficado melhor alguma coisa, sempre tem alguma coisa. No dia seguinte eu vi, não, mas tem um negócio, eu falei, cara, não dá para emendar, não tinha canal, não era poucos canais, 16 canais, gozado, né? Era uma fita de 2 polegadas, também aí vem digamos assim, a qualidade, a longevidade desse trabalho. Desses trabalhos, especificamente, não só do Engenheiros, como do Violeta. Gravado numa mesa Nive 1073. Olha só. Rapaz, eu não tenho que reclamar da minha escolaridade musical com um equipamento desse. Então, eu ouvi isso. Tá? Isso é clássico. Tá? Então, isso tem a ver com a sonoridade e com a durabilidade da sonoridade. Tá? Se eu tivesse gravado de uma outra forma, como na época a gente gravava, até com um gravador de meia polegada. Tá? Então, comparado ao primeiro, o primeiro era gravado, cada um gravava o seu instrumento, depois ficava ok. Nesse você está falando então que era baixo, o primeiro foi bateria. Todo mundo junto. Não, o primeiro foi todo mundo junto. Todo mundo junto.
esse segundo foi separado. Entendi. Exatamente porque o Augustinho não tinha nada preparado exatamente. E por último entrou o Augusto, então, para colocar a guitarra. E aí eles vinham ensaiando em Porto Alegre o Maltz e o Humberto. Já tinha até uma demo deles. Então aí o Augustinho chegou para colocar alguma coisa ali. E Alexandre,